Fala galera, quem fala aqui é Brutus. Meus amigos, estamos aqui hoje, primeiro vídeo de uma playlist nova aqui pro canal, uma série de vídeos novos aqui pro canal a respeito de guerras, né, pra tentar dar uma força, um apoio a mais aí nas guerras. Nesse vídeo de hoje fazendo uma recapitulação a respeito de ataques aéreos, que não é nada de novidade, já é coisa antiga, mas que nesse último update, nesse último balanceamento que houve em dezembro, nós tivemos mudanças significativas, né, na forma de executar o ataque aéreo, talvez na composição de tropas, né, seria a melhor forma de dizer isso. E eu acho que é legal sim a gente fazer um vídeo como esse, não só para você que ainda tem dúvidas, mas principalmente para os jogadores novatos que acabaram de chegar aí no centro de Vila 9, ou que ainda são centro de Vila 8 e já querem saber mais ou menos como que funciona esse tipo de ataque para centro de Vila 9. Ataque aéreo no centro de Vila 9 ainda é o ataque mais forte para centro de Vila 9. Pode ser que saia algum update em breve, pode ser, mas até lá não se fala em outro ataque mais forte do que esse. Tem muito ataque forte, né, cara? Dá pra você fazer ataque com corredores, dá pra fazer diversas estratégias, mas ainda é o ataque mais forte, o ataque com balões. Aqui eu vou falar especificamente de dois ataques que eu fiz na guerra que eu fiz aqui com o Elite, com o nosso clã, e os dois ataques foram ataques aéreos. Eu de antemão quero já antecipar para vocês que o meu canal não é um canal pro player. Eu não vivo de Clash of Clans, eu trabalho, eu tenho minha vida social e eu jogo o jogo mais como um fair play, né? Um jogador aí for fun. Eu não uso mod, eu não tenho nada disso, então talvez eu fale alguma coisa aqui que pra você talvez, que é um jogador mais experiente, né? Talvez você queira complementar alguma coisa nos comentários. Eu espero toda a humildade para que você consiga ajudar a comunidade, né, e não simplesmente aparecer, beleza? Tem muita gente que vai querer aparecer, mas lembre-se de talvez ajudar a comunidade a sempre estar desenvolvendo, sempre estar mais interessada. E esse lance de talvez a gente estar ajudando quem ainda não manja, né, desse tipo de ataque, talvez pode ser uma boa para a comunidade BR, né, de Clash of Clans. A primeira coisa que eu tenho para dizer também, já falando aí dos ataques, é que aqui do lado vocês vão ver essa barra, né, vermelha aqui durante o vídeo todo. É uma barra meio feia, mas geralmente quando eu utilizo esse software de desenhar na tela, eu acho que é necessário para esse vídeo, para a gente explicar um pouco melhor. Para quem ainda tem dúvidas, toda vez eu explico, né, nos vídeos. Esse software aqui chama Draw on Screen, que em inglês significa desenhar na tela, beleza, galera? Então, se vocês quiserem baixar, é um software gratuito, beleza? Então escrevi aí, para quem ainda tem dúvida ainda tá aí. Vamos lá, vamos começar então. Uma notícia muito boa também, que é legal a gente comentar aqui, é que o clã Bankai, cara, que é um clã BR bem forte, um clã totalmente centro de Vila 11, fullzão, meu brother Alexandre, né, o ai que delícia, vulgo Jailson Mendes aí, ele que é do Elite War 9 também, é do Elite YouTube, um cara que faz tempo que tá no nosso clã, um cara bem legal, um cara bem confiável. Ele me apresentou esse clã que é o Bankai, e eu vou tentar cobrir algumas guerras com o pessoal lá, que é um pessoal muito bacana, né? É um clã totalmente centro de Vila 11, e eu vou tentar trazer em breve aqui, talvez essa semana ainda, 1 ou 2 vídeos aí talvez, falando de guerras de centro de Vila 11, centro de Vila 11 inclusive full, tá? É uma guerra de 50 cara que é centro de Vila 11 full. E eu acho que vai sair muita coisa interessante. Mesmo que você não seja centro de Vila 11, eu acho muito interessante você acompanhar esse tipo de vídeo aqui no canal, porque pode te dar uma visão para o seu up de vila, para o seu lá na frente, como que vai ser a sua estratégia de ataque, entender como que funciona lá na frente, entendeu? É bem legal isso. Bom, vamos começar então. Eu fiz um ataque nessa vila aqui, uma vila... um layout que não é assim dos melhores, né? É um layout bom, mas não é um layout forte, né? Não é um layout anti-PT, é um layout comum, vamos dizer assim, em guerras fair play, é um layout comum. E é um layout que tem todas as defesas nível máximo aí para centro de Vila 9, tá? Não tem heróis nível forte, né? O cara, como é um clã aí que não é um clã focado em guerra pelo visto, o cara não maximizou os seus heróis, maximizou suas defesas e provavelmente esqueceu aí das tropas também, né? Vamos dar uma olhada nas tropas dele aqui, só de curiosidade. Não, as tropas até razoavelmente boas, sim, né? Tá com tropas boas, só os heróis aí que estão fracos, né? Bom, vamos focar aqui no ataque. O que eu observo? A primeira coisa que a gente tem que falar, talvez, ao falar desse estilo de vídeo, né? A respeito de como que você vai dar um PT usando tal estratégias, né? A ideia dessa série é justamente isso, o mínimo que você precisa saber para dar um PT com aquela estratégia. Então, se a gente quer dar um PT de ataque aéreo, qual que é o mínimo que você precisa saber?
A primeira coisa que você tem que saber é que seu ataque dá feio se você não levar Castelo do Clã ou se você não levar Rainha. Independente da forma que você vai levar os dois. Você tem que se planejar para levar os dois, tá? Se você vai levar com Feitiço Esqueleto, se você vai levar na entrada, se você vai levar com Queen Walker, não importa. Você tem que, na verdade, entrar no ataque sabendo que você vai fazer dessa forma. Então é necessário que você, antes de pensar em atacar aero, entenda aí que é necessário que você mate a Rainha Arqueira e mate o Castelo do Clã. Esses dois, eles têm um potencial para realmente levar, fazer o seu feio acontecer, tá? Então é a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês. A respeito do Castelo do Clã, se você sabe, se você, sei lá, já aconteceu um ataque na vila, você já tem um scout, alguma coisa do tipo, se você sabe que no Castelo do cara tem Lava Round, você pode fazer um ataque direto do Lalum, né, sem ter que levar Castelo do Clã e necessariamente não matar a Rainha Arqueira. Você pode matar a Rainha Arqueira ou no drop ou usando Feitiço de Esqueleto. Quando ela focar no seu Lava Round, você pode levar Feitiço de Esqueleto para levar a Rainha Arqueira, entendeu? Isso daí não é uma regra que você tem que entrar e levar a Rainha Arqueira. Agora, se você não tem Lava Round no castelo adversário, se você tem Baby Dragon, se você tem, por exemplo, Valkyria, que atrapalha pra caramba porque tem muita vida e não vai cair fácil com Feitiço de Esqueleto, entendeu? Baby Dragon, que também não morre fácil para Feitiço de Esqueleto. Se você tem esse tipo de tropas no castelo adversário que tem um pouco mais de vida, o que eu posso te aconselhar é que você tem que levar essa tropa do castelo adversário na entrada do seu ataque ou usando um Queen Walk, chamando essas tropas aí com o corredor, alguma coisa do tipo. Agora, dependendo se tiver uma Torre do Mago, né, próximo da rainha, defendendo essa rainha, então os esqueletos vão ser menos efetivos, então vai ficar complicado. Agora, se a Torre do Mago focar num Lava Round, por exemplo, e você quiser garantir que a rainha vai morrer rápido, você pode usar um feitiço de fúria sobre esses esqueletos, ou dependendo da situação, se os Lava Pups, se o seu Lava Round estourou, né, e você tiver com bastante Lava Pups próximo da rainha, se você quiser arriscar, dá pra usar um feitiço de fúria, dependendo da quantidade de Lava Pups próximo da rainha, ela morre bem rápido, tá? É outra coisa que dá pra ser feito também. Agora, eu gosto de garantir a entrada, né, é uma coisa que se você errar a entrada, cara, seu ataque tá todo perdido. Então, o que eu geralmente observo? Vamos lá. Bom, vamos começar, vamos dizer assim. Eu já falei muita coisa aqui, mas agora eu acho que é de fato o mais importante. Primeira coisa que eu observo é a posição da rainha nesse layout bem exposta, né? Inclusive longe do Rei Bárbaro, então tá bem fácil levar essa rainha arqueira. Ela, além de estar exposta, tá totalmente aí em defesa, vamos dizer assim. Então bem tranquilo de levar ela. Segundo ponto é que ela está numa trajetória bem tranquila em relação ao Castelo do Clã. Então dá para levar ela e o Castelo do Clã numa entrada só. Se eu não quiser fazer um Queen Walk, se eu quiser fazer uma entrada com Golem, com bowlers, que eu gosto de fazer muito, solicitar os bowlers, né, no Castelo do Clã e fazer um Go Bowl Lalum, que fica muito forte a entrada, cara. Os bowlers, meu Deus do céu, bowler nível 3, lançadores nível 3 no centro de Vila Nova, eles desequilibram o seu ataque, tá? Ajuda muito. Então, geralmente num ataque como esse, eu gostaria de fazer um Queen Walk dependendo da vila, mas dependendo da vila também para facilitar, porque não precisa ficar inventando muita moda, tá? Você pode simplesmente fazer uma entrada pegando em linha reta a rainha e o Castelo do Clã, você leva os dois na entrada e já faz seu ataque. Numa situação como essa, além de pegar a rainha e o Castelo do Clã, você ainda elimina uma defesa aérea, podendo ainda levar uma segunda, dependendo da força das suas tropas e da sua entrada, tá? Então nessa vila é justamente isso que eu fiz. Eu nem gastei quebra-muros numa vila como essa, porque com o feitiço de salto aqui você já coloca suas tropas lá no meio da vila. Nem gasta-se, né, os quebra-muros. Então eu nem gastei esses quebra-muros. Então eu comecei justamente dessa forma. Eu comecei entrando com um Baby Dragon aqui, limpando essa região aqui com Baby Dragon, onde nós teríamos aqui somente defesas que atacam terrestre. Essa defesa aérea está bem longe, né? E essa torre arqueira também. Então o Baby Dragon fez um limpo aqui geral, tá vendo? Uma fraqueza desse layout. E do lado de cá também, ó, eu observei que também a mesma coisa acontece, ó. Na verdade, assim, eu nem gastei o Baby Dragon de cá. Eu tô comentando isso só para vocês saberem. Mas o que eu fiz é, como uma vila bem fácil de afunilar, eu coloquei aqui um Baby Dragon nessa região. O Baby Dragon, então, né, fez uma limpeza geral aqui nessa região de cá. Aqui eu coloquei um Golem, o Golem chamou atenção dessa defesa, chamou atenção desse morteiro aqui também. Então eu pude colocar tranquilamente um maguinho aqui, ó. Opa, mas essa setinha ficou feia demais. Coloquei um maguinho aqui nesse depósito de ouro e ele foi descendo pro lado de cá, ou seja, ajudando no afunilamento.
Quando eu fiz isso, eu coloquei aquele feitiço de salto que eu comentei com vocês bem aqui e já entrei com as minhas tropas, né? O Rei Bárbaro e a Rainha Arqueira primeiro para terminar de afunilar aqui junto com o Baby Dragon que começou ali, e na sequência já coloquei o Castelo de Clã com a intenção mesmo dos bowlers me ajudar a levar a Rainha Arqueira adversária. Quando saiu o Castelo adversário eu já sabia que não tinha Lava Round, porque o clã adversário não estava usando Lava Round. Eu coloquei então um feitiço de veneno nessas tropas que estavam vindo aqui. Os caras colocaram praticamente, na maioria dos castelos eles colocaram bruxas com Baby Dragon, então eu coloquei um feitiço de veneno nessa região aqui, ó. E o feitiço de veneno, pro caso do Baby Dragon, que praticamente não atrapalha em nada na questão da vida dele, mas deixa ele muito lento, né? É muito bom, muito efetivo. Então eu deixei um feitiço de veneno aqui pro castelo adversário, e enquanto deixava essas tropas lentas, a minha Rainha Arqueira, em fúria, junto com os bowlers que estavam aqui, levou esse castelo adversário. Eu ainda teria gostado, né, se as minhas tropas conseguissem levar aquela defesa aérea ali, sobrando somente 2 defesas aéreas, mas não deu, não tive força suficiente para isso. O meu bowler caiu muito rápido aqui no começo, né, muita defesa junto ali junto com Rainha Arqueira, né, apanhou muito o bowler não, o golem, desculpa, então eu não consegui chegar até essa segunda defesa aérea aqui, levei somente uma. Mas galera, isso não impede, tá, mesmo com dois Lava Rounds apenas, é muito forte o Lava Round para o centro de Vila Nova. O Lava Round nível 2 está muito forte, basta apenas 2 mesmo. E eu usei inclusive uma quantidade de balões muito alta, né? Foi 18 balões. E como que eu faço o drop? O drop é uma coisa talvez que muita gente ainda tem dúvida como que funciona. Se eu fiz uma entrada que eu vou garantir isso aqui destruído, concordam? Além das estruturas do lado de fora, beleza? Então isso daqui na vila não vai existir mais, esquece isso aqui. A minha entrada tem que finalizar isso aqui, beleza? Se eu tô garantindo que eu vou eliminar isso aqui com a minha entrada, veja que vai me sobrar isso aqui da vila adversária para destruir. E os balões, eles não podem se dividir muito, entendeu? Porque você vai ter feitiços de aceleração. Você pode ter no máximo 2 grupos de balões seguindo na vila. Lógico que esses grupos, eles vão se encontrar ao longo do ataque. Você não vai colocar uma fileira de balões ou um grupo de balões aqui, um grupo de balões aqui. Não é bem assim que funciona. Seria uma quantidade de balões aqui, uma quantidade aqui, uma quantidade aqui. Isso aí que a gente chama de drop, né? E esses balões, eles vão se encontrar no meio da vila, certo? Agora, quando eles se encontrarem no meio da vila, nas regiões em que eles forem se encontrar, que eles realmente se agrupam em um grupo só, que eu estou dizendo, eles não podem se dividir de forma que, por exemplo, esses balões aqui vão pra cá e vai ter uma parte dos balões que vão descer aqui porque tem um canhão aqui, entendeu? Então vai virar bagunça. O que geralmente então é o correto? Como eu disse pra vocês, essa região da vila aqui toda vai estar destruída, certo? Lembrando vocês aí da entrada do ataque, o certo então é você pegar uma direção para o seu ataque. Então nesse caso eu faço uma direção assim ou eu faço uma direção assim. O que geralmente eu priorizo? No caso onde eu vou ser menos prejudicado em relação aos dispersores aéreos. Entendeu? Porque apesar de não parecer, o dispersor aéreo atrapalha pra caramba. No caso dos balões, eles são um pouco lentos e eu uso bastante aceleração, né? Principalmente em função dos dispersores aéreos. Mas se você conseguir praticamente neutralizar dispersor aéreo na sua entrada, alguma coisa do tipo, cara, você nem precisa gastar aceleração, pode usar em fúria mesmo, né, os balões nos pontos certos, porque o range da fúria é maior do que o da aceleração, e se você conseguir fazer um drop certinho, você aproveita muito a fúria com muitos balões juntos, entendeu? Geralmente você vai usar essa aceleração mais quando tá sob efeito aí do dispersor aéreo. Em relação a esse lance do drop, eu geralmente coloco 4 balões para cada defesa na direção que eu quero fazer. Então, como eu disse para vocês, a entrada tá de cá, eu já eliminei isso aqui tudo com a minha entrada. A intenção inclusive era ter pego isso aqui, mas né, não deu para fazer essa entrada. O que eu fiz aqui? Eu desci por aqui. Por que eu desci por aqui? Porque aqui tem algumas defesas e eu queria manter minha Rainha Arqueira viva. Porque a minha Rainha Arqueira ia me ajudar muito na finalização da vila, na limpeza final da vila. Se eu desço os balões pelo lado de cá, essas defesas de cá eliminam minha Rainha Arqueira, entendeu? O resto de vida que ela teria. Então eu desço por aqui, deixo essa Rainha Arqueira minha descendo por aqui e me ajudando a limpar o resto da vila. Eu descendo por aqui nessa direção, eu coloco então 4 balões aqui, 4 balões aqui. Posicionei esses 4 balões, enquanto eles estão entrando na vila, eu coloco o meu Lava Round aqui. O Lava Round meu, eu pensei em ele descer pra cá, cara, nem pensei em ele ficar aqui.
mas como eu não consegui levar a defesa aérea, ele fez primeiro uma pausa aqui, parou nessa primeira defesa aérea, e já que eu não consegui levar ela, eu tive que colocar um pouco mais de balões nessa torre do mago, porque esses balões viriam para cá, nessa torre arqueira, e depois para defesa aérea, entendeu? Então feitiço de aceleração nessa região aqui era bem importante, ou fúria no caso. Eu levei mais aceleração com medo aí dos dispersores me atrapalhar. Então veja bem, se a gente colocou aqui 4 e aqui 4, apesar de eu ter gasto um pouco a mais, como eu disse pra vocês, acho que eu gastei uns 6 balões aqui nessa parte da torre do mago, pra ficar bem forte essa parte aqui, né, já que a rainha arqueira não conseguiu levar. Mas geralmente você programando um ataque, eu vou colocar 4 aqui na torre do mago, 4 aqui na torre arqueira, e aí esses balões eles vão seguir nessa direção pra cá, porque aqui tem essas defesas aqui, certo? Então a gente tem aqui embaixo um canhão e um morteiro que pode fazer esses balões se desviarem e eles ficarem em choque aqui com essa defesa aérea. Qual que é o drop certo então? Além de começar ali em cima, você tem que deixar alguns balões entrarem na parte de baixo do ataque também, entendeu? Então aqui eu coloco mais 3 para entrar nesse canhão e ele seguir para cá, pro lado do morteiro, e pro lado de cá o restante dos balões que a gente ainda tem. No caso, como eu levei 18 balões, o que seria esses 18? 4 na torre do mago, 4 na torre arqueira, já deu 8. Aqui mais 3 nesse canhão que vai subir pro morteiro, então daria 11. Aqui mais 4 daria 15, e aqui mais os 3 aqui na torre do mago, porque esses balões que estariam entrando aqui no lado do canhão e do morteiro, eles subiriam pro lado de cá e já ajudaria a finalizar. Lembrando que aquele primeiro grupo lá de cima, aqueles 8 primeiros balões que a gente programou entrando lá por cima, eles vão se juntar junto com esses outros grupos aqui e vão formar um grande grupo de balões aqui, entendeu? Então a ideia do drop, quando a gente fala drop de balões aí, é eles se juntarem ao longo do ataque. Você coloca em torno de 4 balões por cada defesa dessa aqui, que aí no final eles se garantem. Dependendo da defesa, cara, dá pra você colocar 3. Inclusive o ideal é que você programe 4 balões somente em torre do mago, né? Ou em alguns pontos onde você tem, por exemplo, uma segunda camada de defesa atrás, como por exemplo defesas aéreas, ou quando por exemplo tem uma Tesla, alguma coisa do tipo. Mas eu particularmente gosto de levar dessa forma, 4 mesmo por defesa, sem sofrimento, que aí no final eles vão se juntar. E aí a gente, com alguns feitiços de aceleração em alguns pontos estratégicos, a gente consegue fazer esses balões se juntarem e finalizar a vila muito rapidamente. Com 18 balões e com 2 lavas, no caso aqui, além das tropas que eu usei para funilar, dá para você levar mais alguns magos para ajudar na limpeza final da vila, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui o replay dessa vila e dependendo, cara, como o vídeo já tá bem longo, dependendo, a gente faz outro vídeo na sequência, né? Se vocês acharem que precisa, a gente faz mais um vídeo falando aí de ataques aéreos, tá? Nesse caso aqui então, especificamente para o centro de Vila 9, falei a respeito aí do Gobolalum, como que eu costumo fazer o Gobolalum no centro de Vila 9. E refaço o convite para os jogadores mais experientes, que provavelmente devem estar coçando os dedos. Deixe nos comentários algumas dicas, né, pra galera que ainda não manja muito de ataque aéreo do centro de Vila Nova, beleza? Então vou colocar o replay aqui, é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele gostei aí embaixo. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva, e é isso aí. Valeu!